Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Queridos, bom dia a todos, graça e paz. Graças ao Senhor por esse tempo que Ele nos permite de estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na verdade da palavra do Pai. O desejo do nosso coração é que o Pai abra a sua palavra para nós e que Ele mesmo nos dê espírito de sabedoria e de revelação para que então nós possamos conhecê-lo plenamente. Hoje nós vamos falar sobre o duplo aspecto da cruz. Muito interessante. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Vamos ler aqui o versículo 6 apenas. Romanos 6, verso 6. E depois vamos ter uma palavra de oração. Romanos 6,6 diz assim as Escrituras Sagradas: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7 também. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Vamos orar? Nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio incomparável de poder estarmos diante do Senhor para meditar na Tua palavra. Que Teu Espírito Santo traga a nós a sabedoria, a inteligência e o entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Fala com cada um de nós, ministra aos nossos corações, traz edificação para o corpo de Cristo, a vida da igreja, traz regeneração para aqueles que ainda não experimentaram o seu novo nascimento, ou seja, a certeza da Tua salvação. Que nessa ministração, meu Pai, Tu possas falar aos nossos corações com suavidade, para que a gente possa ter entendimento espiritual e responder aquilo que Tu tens para cada um de nós nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que existem dois aspectos da cruz: sangue e corpo. No aspecto sangue, todos nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele morreu por nossos pecados, e por intermédio da sua morte, nós então obtivemos o perdão. Agora, no aspecto corpo, no plano invisível, eterno e espiritual, passamos com Cristo pela experiência que Ele vivenciou, ou seja, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Nós morremos na cruz com Cristo. Ali, o nosso velho homem está morto e também está sepultado. Nós estamos mortos para o pecado, para a lei e para o egocentrismo. A morte é uma verdade fundamental na vida cristã. Mas eu quero chamar uma atenção de todos vocês, chamar a atenção para um fato interessante. Porque se nós enfatizarmos somente a nossa morte com Cristo, nunca veremos o propósito de Deus para a nossa ressurreição, a vida. Então nós podemos ficar no túmulo o dia inteiro celebrando a nossa morte e nunca encontrar a vida. Aqui em Romanos 6, o apóstolo Paulo, ele enfatiza tanto a nossa crucificação com Cristo, como também, lógico, a nossa ressurreição juntamente com Ele. Aqui no capítulo 6, o versículo 4 e 5, a Bíblia diz assim: portanto, se fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova, ou uma novidade de vida. Agora, Romanos 6, versículo 5, a palavra fala assim: se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Percebam aqui que nós só podemos ter uma ressurreição semelhante à ressurreição de Cristo quando então nós cremos na nossa morte com Cristo. Porque Deus, o Pai, Ele trouxe à vida o nosso novo homem a partir do que morreu. Ou seja, Deus criou em nós um espírito novo, santo e justo, para que pudesse unir-se ao nosso espírito e viver a sua vida por meio de mim e por meio de você, por meio de nós. Quer você saiba disto ou não, no momento da salvação, Jesus ele se tornou parte de nós e nos tornamos um com Ele. Ele agora vive e por meio de nós, Ele vive em nós e por meio de nós. Isso é bastante interessante nós lembrarmos, estar sempre atentos e confessarmos sempre esta verdade em nosso coração. Porque, amados, como tantas outras verdades no Novo Testamento, esta é pronunciada no Antigo Testamento, né? Porque, na realidade, a imagem que Deus nos deixou como prenúncio deste acontecimento é praticamente, vamos dizer assim, um outdoor. Então, queridos, vale a pena nós ressaltarmos aqui que aquele sacrifício do Cordeiro Pascual, lá em Êxodo 12, nós a chamamos de Páscoa. Porque antes de Deus enviar o anjo da morte para ferir os primogênitos no Egito, disse aos hebreus para separarem um cordeiro do rebanho, vocês se lembram, lá em Êxodo 12, matá-lo, e depois passar o seu sangue sobre as vergas das portas lá das suas casas. Agora, quando Deus visse o sangue, ele passaria pela casa, poupando o primogênito que estivesse nela. Então o povo só precisava passar o sangue ali nas vergas da porta ou nas vigas da porta. Esta parte da Páscoa, meus irmãos, ela prediz o aspecto do sangue, ou seja, o cordeiro morreu pela família que não participou da morte. O cordeiro morreu por eles. Agora, quando eles passaram o sangue ali nas vergas ou nas vigas, o que foi que aconteceu? Eles escaparam da fúria de Deus que veio sobre a terra do Egito. Então, os seus primogênitos, eles foram poupados, porque quando Deus visse o sangue, ele passaria por cima, não entraria e feriria ali os primogênitos. Agora, o paralelo com o aspecto sangue, ele é óbvio. Cristo morreu por nós. Ele derramou o seu sangue como pagamento por nossos pecados, satisfazendo ao justo julgamento de Deus. Agora, quando pela fé nós aplicamos o sangue de Cristo, a sua morte, à nossa vida, nós somos poupados da ira de Deus sobre nós, porque os nossos pecados, eles são automaticamente perdoados. Algum tempo atrás, certa vez, no entanto, eu vi algo na história da Páscoa. Porque quando os filhos de Israel eram cativos de Faraó, em que país eles estavam? Vocês se lembram? Claro, no Egito. Agora, depois que puseram o sangue sobre as vergas das portas de suas casas, e o Senhor passou por elas, poupando os seus primogênitos, em que país eles ainda estavam? No Egito. Então, eu percebi que enquanto o nosso conhecimento estiver limitado ao sangue, a morte de Cristo por nós, ainda teremos nossos primogênitos, isto é, nossos pecados estarão perdoados, mas na prática,
continuaremos vivendo em cativeiro, como se estivéssemos sujeitos aos caprichos dos faraós da nossa vida, em escravidão. Ainda somos cristãos carnais, lutando para vencer por nossas próprias forças, tentando nos tornar espirituais. A gente nunca vai conhecer, nunca vai ser espirituais na base dos nossos próprios esforços. É ótimo termos nossos pecados perdoados, mas depois de algum tempo, vivendo como se ainda fôssemos cativos, todo o encanto do perdão, ele se perde. Deus, ele tinha uma solução para o problema da escravidão dos hebreus. A solução era lhes prover o sustento ou vida para tirá-los do Egito. Então, Deus instruiu cada família, depois que passar o sangue do cordeiro nas vergas das portas, a assar o animal e comê-lo como sustento para a jornada que estava por vir. Vocês se lembram? Então aqui, esse é o aspecto do corpo. Nós levamos o cordeiro, Cristo, em nós como vida. E dessa forma, meus queridos irmãos, Deus nos mostra que o cordeiro cujo sangue foi usado nas vergas das portas é o mesmo que lhes alimentou para a jornada. Em outras palavras, tudo o que é necessário para viver a vida vem do cordeiro. Isso não quer dizer apenas que o cordeiro morreu por nós e que, então, devemos sair e fazer o resto sozinhos, com a sua ajuda, é claro. O cordeiro, meus irmãos, ele é a resposta completa. O cordeiro que deu o seu sangue por eles, deu também a sua vida. Eles comeram de sua carne, que lhes serviu como alimento, força e vitalidade para eles enfrentarem aquele caminho de 3 dias. Ali, eles sobreviveram devido à vida do cordeiro e caminharam pela sua energia. Observe que um único cordeiro foi morto para 2 propósitos, a Páscoa e também para a caminhada. Interessante que o apóstolo Paulo, ele se refere à vida do Novo Testamento como um andar. Então, qual é o sustento, a vida deste andar? Não é a nossa tentativa de andar até Deus, não é nada disso. Porque olhando de fora pode parecer que seja, mas recebemos o Cordeiro de Deus dentro de nós. Ele não é somente o perdão dos nossos pecados, ele é também a vida em nós, a partir da qual percorremos o caminho. A palavra fala em Gálatas, capítulo 2:20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, observem que obra perfeita foi realizada ali naquela cruz. Cristo morreu, mas o pecador também foi inserido no corpo de Cristo, foi crucificado e foi morto com Cristo. Uma única cruz satisfaz ambos os propósitos, assim como houve um só cordeiro para 2 propósitos. Deus diz o seguinte: vocês tomem o sangue e passem suas portas, tomem a carne e comam-na, para que esteja em seu corpo e seja vida em você. Agora, a menos que receba esta vida em você, continuará a viver no plano da escravidão. Agora, quando você receber esta vida, você vai estar pronto para viver, para começar a jornada, a caminhada cristã. Então nós podemos perambular aí durante anos com a sensação de perdão, mas sem a sensação de vida. Agora, temos a vida em nós, mas não sabemos disso. Nós mesmos tentamos gerar a vida, mas nós estamos fadados ao fracasso, porque é impossível para nós gerar a vida. Deus nos diz: não dividirei a minha glória com homem nenhum. Somente eu posso viver a minha vida, mas partilharei a vida com você. E eu lhe darei a vida e a viverei através de você. Por isso que a obra da cruz ela é fundamental. Ela nos anula completamente,
Não a nossa personalidade, mas o nosso pecado. Queridos, se nós entendermos a cruz, nós vamos entender o cristianismo de uma forma bastante real e graciosa. Por isso, não há nada além da graça de Deus completamente compreendida, necessária para viver a vida cristã. Porque tudo de que sempre irá precisar para viver está na cruz. Ou seja, em ambos os lados da cruz. Porque está tudo em Cristo e Ele está em nós. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Então, eu e você, que cremos no Senhor, somos salvos não somente pela morte de Cristo, mas também por sua vida. Esta aqui, meus irmãos, é uma verdade eterna, que também vale no aqui e agora. E eu e você, nós somos salvos pela vida de Cristo que vive em nós. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo, ele alimenta cerca de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, ele se retira, mas a multidão o encontra, querendo mais. Ele os diz, em essência: vocês não viram o milagre no milagre? Vocês viram a multiplicação visível e temporal do pão, mas não viram o milagre invisível e eterno. Eu sou o milagre invisível e eterno. Queridos, Jesus não é somente um multiplicador de pão. Ele é o provedor da vida. E mais à frente, ainda aqui em João capítulo 6, ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Isto é muito sério, porque todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Queridos irmãos, nós temos a vida eterna em nós, a vida de Deus, sem início e sem fim. É a vida incriada de Deus que foi colocada em nós quando cremos que morremos com Cristo naquela cruz e ressuscitamos com Ele. Então, Jesus está nos dizendo: olha, sou tudo o que uma pessoa precisa para viver a vida. Não sou eu mais alguma coisa, não sou eu mais a sua vida de oração, não sou eu mais o seu estudo bíblico, não sou eu mais o seu bom serviço, não sou eu mais a soma de tudo que você pode fazer, porque você nunca será capaz de levar uma vida que me agrade. Eu sou, diz o nosso Senhor, a única vida que me agrada, porque o Senhor se basta em si mesmo. Queridos, que nesta manhã ninguém se ofende enquanto se fala aí a partir da perspectiva de separação ao invés de união. Porque desde que estejamos aqui embaixo e Deus lá em cima, e que Ele faça algo por nós, está tudo bem. Mas quando se começa a falar sobre Jesus, vivendo sua vida em nós, por meio de nós, como nós, isto causa surpresa e apreensão em muitas pessoas. Em João capítulo 6, o povo estava perfeitamente satisfeito com Jesus enquanto ele lhes proveu o pão. A ofensa surgiu quando Jesus disse que ele era o pão. Como esse homem pode nos dar a sua carne para comermos? Aqueles religiosos perguntaram. Então Jesus queria dizer àqueles judeus: olha, vocês estão fazendo todas essas coisas exteriores, mas não existe, aliás, vida nenhuma nelas. O oposto da vida é a morte. Se não agimos a partir da vida, nós vamos estar agindo a partir da morte, embora não pareça morte. Por quê? Porque geralmente nós obtemos resultados. Planejamentos de igrejas obtêm resultados. Os nossos planos pessoais obtêm resultados, não é verdade?
no plano visível e temporal aqui, nessa terra, meus irmãos, nós estamos sempre obtendo resultados. Mas Jesus, ele tem algo a nos dizer a respeito disso. Ele diz assim, olha, aí está a sua recompensa. Você está obtendo os seus resultados. Então, aí está a sua recompensa, irmãos. Vá em frente, continue assim, mas saiba que não provém dele. Não é a vida dele fluindo por intermédio de você. Porque você encontra o que você procura. O apóstolo Paulo, ele revelou um segredo maravilhoso lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória. O mesmo apóstolo disse aos Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Parece que sou eu, mas é Cristo. Olhe esse texto com bastante cuidado, analise esse texto, peça ao Espírito que traga luz, revelação e entendimento ao seu coração. E também aos Colossenses, eu já me referi aqui, Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora lá aos Filipenses, ele proclamou o seguinte, Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora quem está vivendo? Cristo. Mas se nós olhássemos para ele, quem veríamos? Claro que o apóstolo Paulo. Mas quem vivia em Paulo? Não Paulo, mas Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele exemplificou isto lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Queridos, estes embaixadores de Cristo estavam aqui argumentando com os gentios, mas quem estava fazendo o apelo? Deus, é claro, estava fazendo seu apelo por intermédio dele. E as palavras foram transmitidas e as obras foram feitas por intermédio de Paulo, mas ele sabia que não estava devolvendo interesse pelos gentios. Devolvendo ou desenvolvendo interesse pelos gentios. Deus estava nele, fazendo o apelo. Mas parecia ser Paulo, mas era Jesus quem habitava em Paulo. Amados, como é ter a vida de Deus vivendo por nosso intermédio? Para obter o nosso exemplo principal, nós não precisamos ir além dos evangelhos. Jesus Cristo disse, lá em Mateus, capítulo 11, de 28 a 30, você se lembra? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Eu sempre me perguntei o seguinte, o que Jesus quis dizer com aprendam de mim? Quando li o Evangelho de João, eu encontrei a resposta. Ali, no Evangelho de João, eu vi que Jesus, ele repetia algumas declarações inúmeras vezes como, por mim mesmo nada posso fazer, eu estou fazendo apenas o que vi na presença do Pai, o que eu digo é exatamente o que o Pai mandou dizer, as obras que eu faço não são minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, quando Jesus disse, aprendei de mim, ele quis dizer para aprendermos com ele o modo como ele viveu. E como Jesus viveu? Jesus viveu do Pai. E não há outro segredo. Como aquele autor, Gene Edwards, disse, Jesus Cristo nunca tentou viver a vida cristã. Ele não tinha uma Bíblia em casa para ler, nem fazia parte de um grupo de oração. Ele permitiu que o Pai vivesse por intermédio dele. Ele aprendeu a viver dos recursos do Pai, que não fazem parte do plano visível e temporal, mas do plano invisível e eterno. Então Jesus poderia ter dito, o Pai é minha vida. E todas as declarações supracitadas testificam isto, meus irmãos. O
Pai viveu sua vida por intermédio de Cristo. E nós poderíamos resumir, claro, as declarações de Jesus da seguinte maneira: o que você vê quando olha para mim é o Pai vivendo como eu. Ele, o Pai, eram uma pessoa. O Pai viveu por intermédio dele, como ele. Jesus estava em paz com isto e os judeus estavam furiosos por isso, pois parecia uma blasfêmia. Então, entendamos uma coisa, que a vida do filho era o Pai e a vida dos filhos é o Filho. Então, como se vive a vida? Aprendendo a viver do Filho e do Pai. No entanto, meus irmãos, para aprender a viver por eles, precisamos saber onde eles vivem. Ou seja, eles aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde eles vivem? Em nós. Isto é um milagre. É maravilhoso. Não se pode explicar de forma completa, mas se pode observar na vida de Cristo. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Então, algum tempo atrás eu estava meditando os versículos de Romanos 6, e o meu foco costumava saltar do versículo 7. Pois quem morreu, justificado está do pecado. Então, para o versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas naquele dia, o versículo 10 chamou a minha atenção. Porque morrendo, ele, Jesus, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Queridos, a vida que Jesus vive, ele vive para Deus. E onde está Jesus? Ele está em nós. Cristo em nós vive naturalmente a sua vida para Deus e somente para Ele. Não precisamos tentar viver para Deus. Não é necessário você e eu tentarmos viver a vida, porque Ele em nós a vive. Nós temos que encontrar descanso nessa palavra. Se soubermos que nosso velho eu está morto e fora do caminho, eu e você nós podemos ter a certeza de que a pessoa em nós viverá para a glória de Deus. E esta pessoa é Jesus. Lembra lá de João, capítulo 4, versículo 34? Jesus disse o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é o que diz aquele quem vive em nós. Porque seu único desejo e única vontade é fazer a vontade do Pai. Ele vive em nós e fará isto. Isso é maravilhoso. Então, tudo se resume a apenas 3 perguntas. Quem é a vida? Onde está a vida? Quem sou eu? Agora, quando esclarecemos estas questões aqui, a vida se torna fácil. Jesus é a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele vive em mim e vive em você, se você crer. Eu e você, nós somos um vaso, um recipiente da sua vida, santo, justo, irrepreensível diante dele. Porque se soubermos quem é a vida e onde ela está, estaremos libertos da tentação de ser algo que não nascemos para ser. Por isso que eu digo, é muito fácil ser natural, difícil é ser artificial. Então, quais são os efeitos de tentarmos ser artificiais na tentativa aí de produzir vida por conta própria? Sabe o que é o resultado? Frustração, raiva, desespero. Por fim, queremos desistir. Eu confesso que muitas vezes, quando não conhecia a minha união com Cristo, eu cheguei a desistir muitas vezes. Irmãos, não fomos feitos para viver de forma artificial, mas se soubermos quem somos, quem é a vida e onde ela está, podemos ser nós mesmos e permitir que Jesus viva em nós, porque ser autêntico não é difícil para ninguém. Você deve estar prestes a dizer o seguinte: ah, pastor Cláudio, agora eu entendi.
Já sei como viver a vida. Então, de que maneira? Permitindo que ela viva em você. Agora, se isto já aconteceu, eu quero encorajá-lo a reconhecer que você está morto. Esteja certo de que o seu velho eu, o seu velho homem, está morto. Mas leve em conta que está vivo para Deus em Cristo Jesus. Você está vivo para Deus na pessoa do Filho. É Ele quem vive em você para o Pai. Então descanse na suficiência de Cristo, pois Jesus faz isto a todo momento. Pela fé, considere-se morto como seu ponto de referência. Pare de olhar para si mesmo e pare aí o seu desempenho, pois você é santo e irrepreensível aos olhos do Pai. Isso é se você está em Cristo. Cristo em você é o seu ponto de referência. Ele lhe basta, meu irmão. É sempre amável e sempre vive para o Pai, para a glória de Deus. Por isso que Paulo fala para nós lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Não é o teu nem o meu esforço que desperta a vida de Cristo em nós e por meio de nós. É a nossa confiança. Então basta dizermos o seguinte, como que fazendo uma oração a Ele: Senhor, seu Santo Espírito me mostra a verdade. Eu a recebo pela fé. Assim como pela fé eu recebi o sacrifício de Jesus por mim, com o perdão dos meus pecados, e agora eu creio que eu estou crucificado com Cristo, e eu creio em mim que Cristo é a minha vida. Ensina-me, convença-me dessa verdade pelo Espírito Santo, para que eu não mais seja escravo da tentação de viver segundo a minha vontade. Irmãos, a boa nova para mim e para você agora não é apenas o fato dele ter morrido por nós, nem que ele simplesmente está conosco. Também não é somente que ele está em nós, nos ajudando, embora todas essas sejam ótimas notícias. Mas a verdadeira boa nova é que ele está em nós, vivendo a sua vida em nós. Ele uniu o seu espírito ao nosso. Agora, no plano invisível e eterno, existe divindade em nós. Nós somos participantes da natureza divina. Não somos a divindade, mas recipientes da divindade. Então, uma fonte de vida eterna flui dentro de mim e de você, que cremos em nossa co-crucificação com Cristo. Essa aqui, meus irmãos, é a vida adequada, suficiente. Essa vida nunca se acaba, nunca se cansa, nunca é amarga, sempre resplandece, é sempre misericórdia e sempre concede uma segunda chance e sempre transmite o perdão de Deus ao próximo. Sempre é amor. Agora, quando eu e você nós damos conta disso, de repente, os deveres e obrigações impostos pela vida frenética com Satanás se tornam o aquiete-se, acalma-se da vida com Deus. E aquiete-se, acalme-se de sua eterna presença. O que resulta na mudança radical do nosso ponto de referência. Porque o convite de Satanás à humanidade era: você se torna. Agora, quando fazemos o jogo dos deveres e obrigações, nós somos o foco da atenção, o nosso desempenho é a atração principal. Agora, no entanto, o nosso ponto de referência é Jesus Cristo que habita em nós. Ele não faz parte da separação decorrente do dever e da obrigação. Ele vive no nosso santuário interno, no Santo dos Santos, onde tudo simplesmente é. Somos convidados a permitir que isso aconteça e que Jesus Cristo seja visto em cada um de nós. Isto é evangelho maravilhoso, isso não é religião, isso não é peso, isso não é reteté. Isso aqui é vida
de descanso nele. Que Deus, na sua infinita graça, possa revelar esta verdade ao seu coração. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Querido Pai, fale aos nossos corações pelo Teu Espírito. Que esta palavra, Pai, que foi comunicada e transmitida nesta oportunidade, possa alcançar corações desejosos por receber a Tua palavra e descansar na suficiência de Cristo. É o que nós te pedimos agradecidos. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, bom dia para todos vocês. Nós estamos aguardando a visita, de todos vocês para participar de uma de nossas reuniões. Elas acontecem todas as quartas-feiras às 19h30. Aos domingos, às 9h da manhã, temos ali escolinha para as crianças e estudo da Palavra de Deus para os adultos. Então venha você, traga toda a sua família. Lembre-se que o nosso Deus e Pai nos dá para nós a semana inteira. Então reserve o domingo para adorá-lo, para cantar louvores ao Senhor, para estar orando com a gente e também ouvindo a sua palavra. Você é o nosso convidado especial. E também às 19h temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus e Pai. Começa às 19h. Vem com toda a sua família. Vamos ouvir a palavra, vamos aprender de Cristo, vamos estar juntos. O nosso endereço é na Rua Acre, 260, bem no centro de Sidrolândia. Venha você e traga todos os seus familiares. Tá bom? Conto com a sua visita. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído, no seu corpo morrido. Lá na cruz, no seu corpo eu morri. Fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive. Nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte. Feito e consumado, por sua graça eu sou salvo. Graças dou. Jesus, Jesus, meu Deus.
Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado